Seja muito bem-vindo. Você está ouvindo mais um episódio da série Deuses Entre Nós, do Ministério O Caminho. Um conteúdo desenvolvido com apoio de inteligência artificial e revisado por uma equipe humana comprometida com a fidelidade das Escrituras. Hoje, vamos falar sobre um Deus sombrio, um senhor de guerra, de doenças e da morte, um personagem temido na antiguidade e cujos ecos ainda ressoam no mundo moderno de maneiras muito mais sutis do que você imagina. Hoje, vamos falar de Nergal, o antigo deus mesopotâmico do submundo. Será que o culto à morte, à violência e à dor ainda existe, mas com outros nomes? Pense comigo. Por que tanta gente hoje consome entretenimento baseado em dor, sangue, destruição e vingança, e ainda chama isso de liberdade ou justiça? Nergal surgiu na Mesopotâmia por volta de 2000 a.C., adorado principalmente nas cidades de Cuta, ou Cutar, e Babilônia. Seu nome pode ser traduzido como Senhor da Grande Cidade, uma referência ao submundo, ou seja, ao reino dos mortos. Ele era associado ao sol escaldante do meio-dia, aquele que não dá vida, mas destrói, o calor da morte, o deserto queimando. No panteão, Nergal era considerado deus da guerra, das epidemias, das secas, das doenças e do juízo final. Também era visto como um dos governantes do inferno, o reino de Ereshkigal, com quem, segundo os mitos, ele se casa depois de descer ao submundo. De forma simbólica, ele é uma mistura de Ares com Hades. Seus templos funcionavam como centros de purificação, mas também de medo. As oferendas visavam aplacar sua fúria, bois sacrificados, alimentos queimados, sangue derramado, lamentos e rituais de luto. Havia também ritos de guerra e de vingança. Os reis invocavam Nergal antes de batalhas pedindo vitória, mesmo que viesse através do massacre. Nergal era simbolizado por leões ferozes, tochas flamejantes, armas flamejantes e ventos abrasadores. Também carregava um cetro com 2 cabeças de touro, uma para a guerra, outro para a peste. Ele não era cultuado por amor, mas por medo. Era o tipo de Deus que exigia respeito pela força. E olha que curioso, hoje a gente pensa que ninguém mais acredita nisso. Mas será mesmo? O culto a Nergal era na prática uma exaltação do poder bruto, da dominação pela força e da glorificação da morte como instrumento de justiça. E isso ainda está presente em nossos dias. Em filmes e jogos violentos onde o sangue é entretenimento, em discursos de ódio, de justiça pelas próprias mãos, em músicas que celebram o caos, a vingança e o fim do mundo, e até em posturas pessoais, onde o coração se endurece diante da dor alheia, como se a dor fosse uma arma. Nergal vive hoje no culto à destruição disfarçada de autodefesa ou merecimento. E ele é sutil. Ele aparece quando alguém diz, tomara que morra, ou bem feito. Quando o prazer é maior em ver o mal do outro do que em perdoar. Quando o coração vibra com a tragédia desde que seja a tragédia dos outros. Mas o que esse Deus representa no fundo? O desejo humano de vingança, de controle sobre a dor, de poder através da violência. É a divinização da guerra interior que todos enfrentamos, o pecado que deseja ferir, dominar, destruir. E a Bíblia, o que ela diz? Isaías 5:20 nos alerta: ai dos que ao mal chamam bem e ao bem mal, que fazem da escuridão luz e da luz escuridão. A adoração à violência como justiça é engano. Romanos 12:19 deixa claro: não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira de Deus, porque está escrito, minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Nergal é a versão antiga de algo que ainda é moderno. A idolatria da força, da punição imediata, da justiça sem compaixão. E por trás de tudo isso,
há um agente espiritual interessado. Mas digo que as coisas que os gentios sacrificam, as sacrificam aos demônios, e não a Deus. 1 Coríntios 10, 20. Quando o coração humano se entrega ao ódio, ao prazer pela morte alheia ou à frieza espiritual diante da dor, não está só sendo duro, está adorando outro Deus. E isso fere diretamente os mandamentos do Senhor. Êxodo 20, de 3 a 5 declara: Não terás outros deuses diante de mim, não te encurvarás a eles, nem os servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso. Adorar o sofrimento, juízo carnal, justiça brutal é se curvar a Nergal. E tem muito crente fazendo isso nas redes sociais, nas discussões, nos desejos mais secretos. Então, pensa comigo. Você tem prazer na justiça de Deus ou no sofrimento do outro? Você clama pela misericórdia ou pela queda dos que te feriram? Nergal quer a sua mente, a sua boca e as suas emoções, mas Jesus quer o seu coração inteiro e o transforma. Cristo nos ensinou a amar os nossos inimigos, a orar por quem nos persegue, a deixar o juízo nas mãos do Pai, porque Ele mesmo já venceu a morte, e não com espada, mas com a cruz. Agora eu te pergunto, o que você tem alimentado no seu coração? Perdão ou vingança? Misericórdia ou destruição? Obrigado por estar conosco em mais um episódio da série Deuses Entre Nós. Compartilhe esse conteúdo com alguém que precisa refletir sobre a violência que consome, mesmo que seja só com palavras. E responde lá nas redes sociais. Você já percebeu como o entretenimento moderno celebra a morte? No próximo episódio, seguimos desmascarando esses falsos deuses até que toda mentira caia diante da verdade. Que o verdadeiro Deus reine em seu coração.